Vamos, então, dar início à nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria tê-los aqui conosco. Nosso primeiro encontro do NEP, de um NEP tão sonhado, tão almejado por corações amigos que se reuniram ao longo dessa trajetória dos últimos anos. E hoje conseguimos, então, fazer o nosso encontro inaugural. Estamos muito contentes por isso, muito contentes também com a presença de todos vocês, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo aos espíritos amigos que nos auxiliaram nesse processo, agradecendo à FEAP pela abertura que tivemos e todo o apoio em relação à implantação desse NEP, e agradecendo também aos nossos amigos de outros NEPs que estão hoje conosco. Alguns foram convidados e estarão entrando posteriormente, Angela Tanaka, do NEP Luz Divina, também o Arthur, do NEP Paulo de Tarso, e também convidamos o nosso amigo Armando Guerra, do NEP Bezerra de Menezes, que são núcleos que nos ampararam, nos auxiliaram, abriram as portas de alguma forma, nos auxiliaram para que nós tivéssemos a maturidade, a experiência, o conhecimento da metodologia para que pudéssemos estar aqui hoje. Então, cada um de vocês, amigos, sintam-se também fazendo parte de tudo isso, né? Como se uma semente tivesse sido em algum momento mais perdida e chegou até hoje, nesse momento em que estamos começando a subirmos em direção dessa luz, que é a luz do Evangelho, que nos ilumina e que é esse sol que nós buscamos para a nossa vida. Vamos dar início, então, à nossa programação com a nossa leitura de harmonização, que será feita pela nossa amiga Ana Olga, diretora do Departamento de Estudo do Espiritismo, e depois nós teremos a nossa prece inicial com a Ana Célia, a presidente da FEAP. Então, vamos lá fazer da obra Vinha de Luz, a lição, ou capítulo 47, que se intitula O Povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Lucas 19:48. A perseguição aos apóstolos do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Então, nesse instante em que nos preparamos para esse banquete, que é o aprendizado à luz do Evangelho de Jesus, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Criador de nossas vidas, e a esse Mestre,
que durante todos esses séculos, depois de sua vinda à Terra, ainda com sua força, une os corações de todos nós. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de iniciarmos mais um projeto. Te rogamos que essa plantinha tenra possa frutificar em frutos do bem no nosso coração e nos corações de todos aqueles que caminharem ao longo desse projeto. Que as bênçãos de Jesus se recaiam também sobre todos aqueles que trabalharam para esse fim, que ajudaram a nossa federativa para esse fim, ao amigo Arthur, por estar conosco nessa noite, e a todos os trabalhadores do Departamento de Estudo do Espiritismo da Federação Espírita, pela dedicação ao trabalho. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos aqueles que habitam este planeta, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Posso falar, né, Flávia? Sim, Ana. Sim, é com muita alegria, e enquanto aqui a gente esperava começar essa sala, esse trabalho, que nós damos boa noite a todos os presentes, que nós agradecemos a presença de todos, principalmente do nosso convidado especial, o Arthur, que está conosco pela segunda vez aqui no Amapá, embora virtualmente. E, enquanto esperava, eu lembrava que, no ano de 2019, um grupo de trabalhadores que tinham um estudo da doutrina, a proposta do NEP foi levada para esse grupo. Era um pequeno grupo, mas ela foi aceita de pronto. E daí nós fomos surpreendidos pela pandemia e tivemos que adiar o projeto. Mas, ao longo desse ano de 2020, e agora entrando, nós não desistimos dele. Então, alguns corações abnegados continuaram nesse projeto. Ele foi levado à nossa diretoria, e aí a gente agradece aqui a nossa equipe, ao nosso colegiado, que de pronto também aceitou a trabalhar, né, nesse projeto, que é um projeto, como já falou a Flávia, está espalhado por todo o nosso país, sinal que é um projeto que veio para ficar, e a gente agradece nesse instante a essa equipe, né, que nos proporcionou estar aqui hoje, reunidos para ouvir um pouco o nosso amigo, né, que a gente costuma ouvir sempre, mas também para que a gente possa continuá-lo, estimulando-nos a continuar o nosso projeto. Então, eu só tenho que parabenizar toda a equipe, citar nomes não cai bem, né, porque todo mundo trabalhou, todo mundo trabalha, mas eu tenho que parabenizar a equipe e agradecer a Deus, né, por estar aqui com vocês nesta noite. Bom trabalho para nós. Devolvo para Flavinha. Obrigada, Ana. Nós que agradecemos por todo o apoio. Então, amigos, conforme disse a Ana, lembro de uma fala do Haroldo, em que ele diz que na pátria do Cruzeiro do Sul, a árvore do Evangelho avança coração a coração. São justamente esses NEPs que se espalham em todo o Brasil, e hoje temos, então, o nosso NEP, na Legião de Maria, que é o segundo NEP da região norte, que nos deixa muito felizes. Então, inicialmente, nós vamos apresentar agora um videozinho para vocês, bem curto, sobre o NEP, o que é o NEP, quando e como surgiu, e basicamente algumas informações que são importantes, e a partir disso nós passaremos posteriormente a fala ao Arthur, tá bom? Então, nosso amigo Paulinho.
Obrigada, Paulinha. Então, como vocês puderam ver, para aqueles que ainda não conhecem, o NEP consiste no estudo dos textos bíblicos, né, sobretudo também do Novo Testamento, fazendo relação tanto com a primeira revelação e, sobretudo, é um estudo à luz da doutrina espírita. E sobre o NEP, o nosso amigo Arthur também vai tecer mais algumas informações posteriormente. Agora, eu chamo a minha amiga Dri, que também divide a coordenação do núcleo comigo, para fazer a apresentação do Arthur. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. É uma alegria esse dia aqui. Estamos compartilhando, né, a concretização de um projeto. E vamos à apresentação e agradecimento ao nosso amigo Arthur, que está aqui conosco. Então, para conhecer um pouquinho do Arthur Valadares, ele é natural de Patrocínio, Minas Gerais, reside atualmente em São Paulo, onde se vincula à Associação Espírita Obreiros do Bem, é expositor espírita e também um dos fundadores e coordenadores do NEP Paulo de Tarso, que é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. É um grupo dedicado ao estudo e à divulgação online e gratuita do Evangelho e da doutrina espírita. Então, amigo Arthur, pode ficar à vontade, é um prazer tê-lo conosco. Bom, então, primeiramente, né, uma boa noite para todos os amigos e amigas. É para mim uma alegria imensa ter a oportunidade, como foi dito, de estar pela segunda vez no Amapá, ainda por hora virtualmente, né? Mas aguardamos a ocasião de uma visita presencial. Como eu disse na primeira vez, tenho uma dívida até de gratidão com o Estado. Meu avô morou em Macapá durante algum tempo, sempre me contava algumas histórias daí. Então, me sinto muito alegre em poder estar com vocês mais uma vez, com os corações aí do Amapá, mas também de outras partes do Brasil que estão aqui conosco, né? E eu gostaria de agradecer esse convite, especialmente na pessoa da Flávia, querida amiga, em quem cumprimento e agradeço também a todos os demais, a todos os representantes da Federativa, a todos os amigos que fazem parte do grupo ou que estão aí interessados no estudo do Evangelho. O nosso intento mais sincero é que seja uma noite aqui, um momento de reflexões valiosas para todos nós, em torno do Evangelho do Cristo, enriquecido, ampliado, desenvolvido pela doutrina espírita, pelo Consolador prometido, para que nesse início de caminhada, de processo, de aprendizado, na verdade não é bem um início, é mais um marco, eu diria, porque o início vem lá atrás, em todo o esforço até aqui, né, em todas as conjunções, em todos os trabalhos, em todas as pesquisas, até que o grupo, enfim, pudesse ser montado, pudesse surgir, mas, enfim, que desse marco em diante também, as nossas conversas e reflexões de hoje possam servir aí como mais combustível para essa caminhada, mais estímulo, mais inspiração. Porque quando a gente fala de estudo do Evangelho, dos NEPs, dos miudinhos ou grupos similares, a imagem que sempre me vem à cabeça, à memória, é a imagem da última ceia. Jesus com os discípulos em torno de uma mesa. Ali, naturalmente, não partilhavam eles apenas o pão que Jesus parte, o cálice que Jesus transmite aos demais. Ali partilhavam eles, comungavam eles do mais profundo amor de Jesus, da essência mesmo de tudo aquilo que ele havia transmitido até ali. Então, sempre que recordo-me desses grupos, sempre que penso nesses grupos, me vem à memória, à mente, essa imagem. É como se ali, no estudo de um NEP, estivéssemos repetindo aquela cena. Na condição de discípulos também, pósteros, né? Discípulos um pouco atrasados na caminhada, aqueles que demoraram um pouquinho mais, talvez, a aceitar o convite, mas que agora se assentam com Jesus em torno de uma mesa para partilharem do banquete do Evangelho, onde o Mestre sempre se faz ali presente, como nos prometeu, que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, ali estaria, naturalmente, para multiplicar as bênçãos, os entendimentos, as inspirações, a caridade em nossos corações, para que pudéssemos seguir no caminho que ele nos propôs e que ele foi à frente, abrindo para nós os horizontes e deixando os passos a seguir.
Então é bem aquele clima da última ceia em que Jesus, ao mesmo tempo, se a gente vai lá no Evangelho de João, capítulos 13 em diante, até o 17, que culmina com aquela prece belíssima, um dos trechos mais belos de todo o Evangelho, Jesus orando, um capítulo inteiro de uma oração, Jesus orando pelos discípulos. Então, se a gente repara em toda a descrição da última ceia por João Evangelista, a gente percebe que Jesus, ao mesmo tempo, na última ceia, consola e alerta. Porque essa é a nossa experiência mais profunda com o Evangelho. Parece até paradoxal, mas se por um lado ela consola, por outro lado ela incomoda. Porque ela tem esse papel também, de nos tirar do lugar, de nos despertar, de nos alertar para a importância do tempo, para o valor de uma encarnação, para não mais postergarmos aquilo que é preciso fazer, há séculos já, e que muitas vezes temos sempre jogado mais para frente. Então Jesus, de maneira muito interessante, consegue mesclar naquele diálogo com os discípulos na última ceia, consolo e desafio, né? Consolo e alerta. Ele os prepara para as dores, para as lutas que estavam por vir, mas também é nesse discurso, é nessa conversa que a gente vai registrar aquelas frases imortais. Não vos deixarei órfãos. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, voltarei para vós. É nesta conversa que Jesus promete um consolador. Então, assim se dá a nossa experiência com o Evangelho quando nós vamos nos propondo, nos permitindo viver um grupo como esse. Uma ceia como essa, semanal, quando nos reunimos junto a corações queridos que vibram no mesmo ideal, juntos com Jesus em torno de uma mesa, para partir o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. É assim que Jesus define a si próprio, o Evangelho, a mensagem de que é portador, que no fundo é a sua própria vida. E o Evangelho vai então, nessa experiência do NEP, na medida em que vamos nos aprofundando, se por um lado nos consolando profundamente, por outro lado, nos despertando para os imperiosos deveres que nos trouxeram de volta à matéria. Disse mesmo, né, é dito que a experiência mais profunda com o Evangelho, digamos assim, aquela mais benéfica, é aquela que, ao mesmo tempo que conforta os aflitos, aflige os confortados. Né? Já disse um sábio certa feita que a melhor pregação do Evangelho é aquela que conforta os aflitos e aflige os confortados. Porque é bem o que Paulo também soube perceber. João Evangelista, no Apocalipse, vai definir o Evangelho como um livrinho que é doce na boca, doce como mel, mas que no ventre tem o seu amargor, mas é o amargor benéfico, o amargor que vai lá no fundo, nas entranhas, para despertar todas as potências do nosso ser, muitas vezes adormecidas, relegadas a segundo plano, porque estamos, muitas vezes, distraídos com os muitos chamados, os muitos pedidos e arrastamentos do mundo, que tantas vezes buscam nos desviar do foco, do prumo, do alvo, como dizia Paulo, que devemos sempre ter em vista. Então, é mais ou menos para definir num primeiro momento o que é o NEP, o que é a importância desse estudo do Evangelho em nossas vidas, em nosso caso, claro, à luz da doutrina espírita, eu gostaria de trazer essa imagem. Imaginemos-nos sempre como a reviver a última ceia com Jesus, porque não há dúvidas de que ele ali se faz presente em cada reunião onde o centro das nossas reflexões gravite em torno da Boa Nova. E para a gente ir trabalhando, entendendo melhor, então, o que é essa proposta do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, bem como a importância, então, dentro do tema que nos foi proposto, né, do Evangelho em nossas vidas, vamos lá ao coração da codificação. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que não, por acaso, penso eu, foi colocado ali como obra do meio, né, das 5, ele é a obra central, a obra do meio, como a dizer, olha, isso aqui é o cerne, é o miolo, é o coração. É ele que ilumina todo o restante, porque tudo deve convergir para isso, em verdade. Como dirá Kardec tantas vezes, a verdadeira, a última finalidade do Espiritismo é, a última no sentido de a mais importante, né, naturalmente, é
a renovação moral dos indivíduos. É a transformação dos indivíduos à luz daquele que nos foi ofertado pelo Criador como referencial moral para a nossa caminhada, para todos nós os que aqui evoluímos no orbe terrestre. Muitos, naturalmente, ainda não se filiam nominalmente ao cristianismo, ainda não buscam Jesus como mestre, não veem Jesus como tal, mas nós espíritas entendemos que, mesmo as demais religiões, os demais mestres que vieram já ao mundo, estão, em verdade, sob a tutela de Jesus também. Ele, em verdade, é que planeja, é ele que governa, é ele que orienta todas as tradições espirituais, todos os movimentos que têm, ao longo dos séculos, trabalhado pelo progresso humano. Todos os grandes missionários, filósofos, trabalhadores que já desceram ao orbe, em verdade, estavam também a serviço dele. Por isso ele é esse grande referencial, esse pastor da humanidade terrestre. E aí a gente vai a esse coração, então, da doutrina espírita, que deixa bem destacado para nós essa finalidade última, mais importante da doutrina, que é a renovação moral dos seres. E há um trechinho no Evangelho segundo o Espiritismo que, particularmente, desde a primeira vez que o li e todas as vezes em que passo por ele novamente, ele me chama a atenção. Ele me marca. Talvez até um pouco por conta do espírito que traga a mensagem, que é um espírito que está vinculado a um outro espírito muito querido ao coração. Estou a falar aqui de São Vicente de Paulo, que, como sabemos, foi o benfeitor espiritual de Eurípides Barçanufo na sua última encarnação. Eles que são amigos de longa data, digamos assim. São Vicente de Paulo, que é reconhecido pela Igreja Católica como um santo, que foi um desses espíritos que realmente, quando passou na Terra, deixou um rastro luminoso, conhecido como apóstolo da caridade. Ainda hoje, a ordem que fundou, que deu origem à Ordem dos Vicentinos, segue a espalhar muito amor, muito auxílio no mundo, muito amparo. Então, São Vicente de Paulo, que foi também um espírito muito ativo na codificação, muito ativo no que diz respeito ao próprio espiritismo. Tanto à época de Kardec, nós vamos ver muitas mensagens, muitas participações dele, especialmente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas depois, como disse também, foi ele que orientou Eurípides Barçanufo, inclusive, quando Eurípides estava ali na sua conversão, digamos assim, Eurípides, que era católico, fervoroso, depois que o seu tio se torna espírita, depois que ele conhece ali uma reunião mediúnica, que ele conhece a obra de Leon Denis, depois da morte que o abalou profundamente, que abriu para ele outros horizontes, Eurípides se torna espírita, e foi então o próprio Vicente de Paulo que diz a Eurípides que o seu caminho com a Igreja Católica naquela encarnação havia se encerrado ali. Pede a ele que deixasse, inclusive, a coordenação, ou parte ali da diretoria, ele fazia parte da coordenação da Sociedade Vicentina em Sacramento, ou seja, a Sociedade Vicentina que dizia respeito justamente a Vicente de Paulo. O próprio Vicente de Paulo pede a Eurípides: olha, agora a sua tarefa é outra. Encerra esse ciclo, vamos agora abraçar aqui a doutrina espírita e o alerta. Prepara-te, amigo, porque muitas lutas virão, como de fato vieram. Então a gente percebe Vicente de Paulo também vinculado ao próprio florescimento do espiritismo no Brasil, nos seus primórdios, com esses grandes pioneiros, dentre eles aí Eurípides Barçanufo, que teve uma importância capital para o espiritismo no Brasil, não só ali na região do Triângulo Mineiro, mas a nível nacional mesmo. Quem quer que conheça Eurípides Barçanufo, a sua vida, a sua obra, em tão poucos anos de encarnação, a gente percebe a dimensão, a grandeza do espírito que ali esteve conosco, nos amparando na consolidação do espiritismo no Brasil. Então, Vicente de Paulo, a gente logo percebe, é um espírito que tem estado aí comprometido com esse advento do Consolador, que faz parte dessa falange do Espírito de Verdade, e que no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 12, uma mensagem sobre a beneficência, a caridade, ele nos traz um parágrafo que é um parágrafo assim daqueles para nos marcar, ao mesmo tempo no sentido de nos estimular e de nos dar aquele choque de realidade, sobre a importância, muitas vezes não tão compreendida, daquilo que temos em mãos com o Espiritismo e o Evangelho explicado pelo Espiritismo.
Ele diz assim, isso está no segundo parágrafo da mensagem: não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Então, esse é o cerne da mensagem de Jesus, naturalmente, é o que mais buscamos, né? O nosso estudo, o nosso esforço de gravitarmos em torno do Evangelho não visa outra coisa senão aquilatar, desenvolver, ampliar em nós as fontes, os recursos, os mananciais de caridade e de amor, que é a própria luz da vida, é a própria luz do caminho. Bem pouco, bem insignificante é, aliás, o brilho da inteligência quando desamparado ou apartado da luz do amor. Então, a nossa finalidade com o estudo, com todos os esforços na doutrina, em síntese, é expressar em nós, desenvolver aquela que é a virtude maior, que condensa todas as demais, a caridade, a própria virtude divina a resplandecer na criatura, como diz Emmanuel. Sendo Jesus, naturalmente, a caridade encarnada, o amor que tomou forma humana ali e caminhou entre nós. Jesus é essa expressão do amor tornado concreto na sua mais bela, profunda expressão. Por que desprezar, então, os seus ensinamentos divinos? É como se ele dissesse, ele não é o mestre, não é ele que sintetiza para nós a meta. Não nos foi apresentado ele como sendo o modelo de perfeição que nós podemos almejar por ora. Então, por que muitas vezes esse menosprezo para com as suas lições, os seus ensinamentos divinos? Porque até aqui é preciso, convenhamos, ao longo da nossa experiência cristã, nesses muitos séculos, muitos de nós temos aí estado com o rótulo de cristãos pelo menos há alguns séculos já, a nossa experiência aqui muitas vezes tem sido de um cristianismo sem Cristo. Tem sido a experiência de um cristianismo apartado dos ensinos do Cristo. Por isso vemos essas contradições ao longo dos séculos até aqui, de um cristianismo operando em termos de atitudes, de buscas completamente distanciadas daquilo que Jesus propunha. Tanto é assim que quando Francisco de Assis surge no mundo e propõe como regra da ordem o Sermão do Monte, ele causa um escândalo. Ele causa um espanto, porque os indivíduos pensavam, mas isso não é possível. Como ele ousa propor isso como a regra da ordem? Né? Precisou lá um cardeal intervir e, na verdade, um sonho que o Papa teve, em que ele via aquele franzino homem sustentando todo o peso da igreja nas suas costas, para que ele então fosse recebido e pudesse levar adiante a proposta que ele tinha. Francisco, reconstrói a minha igreja. Era outra maneira, em verdade, de Jesus dizer, reconstruamos a nossa visão do cristianismo, do que é cristianismo. E até então, claro, sempre ao longo dos tempos, com louváveis exceções, mas até então era cristianismo sem Cristo. Era um cristianismo muito moldado, né, pelo nosso modo de ser, pelos nossos interesses mesquinhos, enfim. Então, a grande ou uma das principais propostas do Espiritismo, e os Espíritos dizem em vários momentos isso, é justamente resgatar esse cristianismo que envolva, esteja realmente fundado, pautado nos ensinos do Mestre. Não entendidos a bel prazer, mas entendidos agora à luz de novas compreensões de leis espirituais e morais que o Espiritismo nos revela, que são leis naturais, como todas as outras, a gravidade e a lei do eletromagnetismo, enfim, leis morais naturais, como todas as demais, e entendido também à luz das conquistas, dos progressos da própria ciência humana, compilando tudo isso, projetada essa luz agora nos ensinos de Jesus, tanto a luz que a ciência nos trouxe, embora ainda parcial até aqui, né, muito ainda por descobrir e desenvolver, como também a luz que o Espiritismo nos trouxe, isso nos abre todo um universo novo no que diz respeito ao entendimento das lições de Jesus. Como penetrar mais fundo em tantas passagens do Evangelho sem compreender, por exemplo, mediunidade, sem compreender a nossa interação com os espíritos desencarnados, a escala espírita, a reencarnação, a lei de causa e efeito, o magnetismo ou os fluidos, né? A influência da vontade e do pensamento nos fluidos.
Enfim, uma série mesmo de passagens que antes pareciam enigmáticas e que por isso foram levadas ou tomadas à conta de milagre ou sem uma solução muito clara para aqueles que queriam seguir por caminhos mais racionais. Agora, à luz da doutrina, tudo como que vai se encaixando de maneira maravilhosa, belíssima. É como um cofre mesmo, que por séculos esteve ali cerrado para muitos de nós, ou para a maioria de nós, e que agora finalmente nós temos como abrir, porque as chaves nos foram dadas, as chaves chegaram. Por isso Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, assim define o Consolador, ou o papel do Consolador. A chave que nos descerra, que nos abre essas imensas, incomensuráveis riquezas do Evangelho do Cristo. Por isso, voltando aqui à mensagem de São Vicente de Paulo, ele prossegue: por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Então, com a doutrina espírita, somos todos nós, a maioria, talvez, cristãos de muito tempo, mas ainda muito distantes do Cristo, da busca real com Jesus. O convite agora é deixarmos de uma vez por todas as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, as capas em que nos escondimos, para que, enfim, nos abramos à luz do conhecimento evangélico. Como diz Emmanuel, conhecimento evangélico é sol na alma, mas para isso a gente precisa abrir as janelas da alma, da mente, do coração, para receber essa luz, para que ela então faça o que tem de fazer aqui em nós, né? Consolidar-se, preencher-nos aqui, para que possamos também irradiá-la para o mundo, para as pessoas, para os caminhos ao nosso redor. E aí ele avança dizendo: quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Então a gente vê aqui Vicente de Paulo como que preparando para nós, né, nos orientando a criação de grupos ou de estudos com esses objetivos. Dedicar mais tempo, mais interesse, mais fé, mais razão, mais sentimento às leituras evangélicas. Porque, óbvio, o Evangelho segundo o Espiritismo é esse frontispício luminoso que abre na doutrina espírita, no seio da doutrina espírita, esse caminho abençoado e luminoso de estudo do Evangelho. Mas ele não é o fim do processo, né? Kardec, por questão de tempo mesmo e de foco objetivo da obra, não pôde abordar todas as passagens do Evangelho. Quantas parábolas, por exemplo, ele não pôde trazer aqui, ele não pôde comentar. Quantas passagens outras, né? A parábola, por exemplo, do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, desenvolver mais a fundo algumas outras tantas passagens. Então, naturalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é esse pórtico, ele é esse ponto de partida para um longo caminho que temos a percorrer de muitas encarnações, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, para que nos façamos um Evangelho irradiando a luz da doutrina espírita. Como diz Emmanuel, se estudamos os 4 evangelhos que constituem o testamento divino, o fazemos para que sejamos nós o 5º evangelho, a revelação viva da vida de Jesus a se expressar por meio da nós. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre esse caminho de estudos, né? Mas aí tem muito por se fazer. E é o que Vicente Paulo está dizendo, vamos dedicar tempo, esforço a esse tipo de leituras. Vamos aprendendo com o que Kardec fez, né? O que ele fez essencialmente no Evangelho segundo o Espiritismo? Mergulhar nesses textos e extrair o conteúdo moral, aquilo que agrega valor moral, luz, consciência ao indivíduo. Não nos prendemos em aspectos históricos apenas, em controvérsias, ficarmos procurando diferenças aqui e acolá, para interminavelmente ficarmos nos labirintos da intelectualidade. Não é essa a proposta de um NEP. A proposta de um NEP é fazer de cada um de seus membros um discípulo um pouquinho mais dedicado na tarefa com Jesus. Um espelho que reflete com um pouquinho mais de clareza a luz de Jesus. Um coração
um pouquinho dedicado, um pouquinho mais dedicado a cada dia ao Cristo, à boa nova, ao bem e ao amor. Claro, vamos usar para isso os recursos da inteligência, da razão, vamos pesquisar, vamos buscar livros, referências, espíritas, não espíritas, que nos ajudam a entender melhor o contexto, como o próprio Kardec nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente não entende alguns aspectos do contexto, históricos, falta algumas chaves de entendimento para algumas lições, para algumas passagens. Então, vamos buscar isso. Vamos recorrer às obras espíritas, especialmente a codificação, que é a nossa base, que são os nossos pilares. Mas, essencialmente, o grupo de estudo do Evangelho, seja ele um NEP, seja ele um miudinho, seja como for, ele visa alcançar o coração do indivíduo, renovando-lhe as possibilidades de sentir com Cristo, para que então a sua vida expresse as marcas de Jesus, como disse Paulo, para que as marcas do Cristo se esculpam, se gravem em nós, em nossos corações. Por isso, é muito interessante essa mensagem, porque ela é como que uma preparação mesmo, já uma certa previsão, um vislumbre de que no porvir seriam criados grupos assim, seriam criados estudos com esse foco, de ir nas leituras evangélicas ali e extrair com as ferramentas que o Espiritismo nos dá toda essa riqueza, né? Todos esses tesouros. Mas aí ele prossegue. Desprezam, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Então, por quantos séculos, como diz Emmanuel logo no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho não tem sido para nós senão um breviário para a genuflexão, né? Senão um conjunto de textos que a gente lia mecanicamente para operar, realizar determinadas fórmulas exteriores de culto, de adoração, sem efetivamente mergulharmos no sentido, no espírito daquelas lições. Por quantos séculos o Evangelho não tem sido para nós, como ele diz aqui, carta fechada, palavra oca, né? É como alguém que se agarrasse somente à casca, desprezando o sumo, o fruto, a substância. Essa tem sido, para muitos de nós, a experiência com o Evangelho até aqui. Mas é chegado o momento de renovarmos isso. É o que Emmanuel fala no prefácio, né, muito belo, por sinal, do Caminho, Verdade e Vida, é tornar o Evangelho livro diário, livro prático, para as experiências do cotidiano, orientando a ação aqui e acolá, né, aprendendo a fazer essa colheita, essa prospecção de todas as pérolas que ali estão, oriundas do próprio mestre, oriundas dos seus colaboradores, Paulo, Pedro, João, que deixaram seus registros, suas cartas também, para aplicar esse tesouro, então, de valor inestimável no cotidiano, na realidade prática da nossa vida, né? Fazendo com que não mais seja letra morta, como diz Paulo, o Evangelho em nossa vida, mas espírito que dá vida. As palavras que eu vos disse, disse Jesus, são espírito e são vida. Portanto, destinadas a se imiscuir, né, a fazer parte, a se incorporar em nosso espírito, naquilo que somos, expressando-se, portanto, na nossa vida. E aí ele conclui essa frase que é muito forte, né? Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Olha a dimensão do que ele está dizendo. Todos os nossos males provêm do abandono, na maioria dos casos, voluntário, né? Na maioria de nós, ao longo do século, já voluntário, porque já tendo conhecimento disso, esse abandono voluntário a que votamos, esse resumo, essa síntese maravilhosa das leis divinas, que para facilitar ainda mais o nosso entendimento, Deus nos ofertou essa síntese na forma de um indivíduo. Porque se o entendimento pela abstração, pelo raciocínio talvez desse margem para incompreensões, fosse mais difícil aqui e acolá, Deus então nos ofertou aquilo materializado na forma de um ser, para que não houvesse então dúvidas mais sobre como proceder, sobre como viver essas leis.
Por isso, Jesus mesmo diz no Evangelho, quando fala da sua missão, né, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E se a gente vai no grego, o verbo que Jesus se utiliza é o verbo plerothai, que significa, na verdade, preenchê-la. Então é como se fosse assim, a lei está lá, né? Como se, vamos pensar assim, ela é o molde, ela é o copo vazio. Mas para que a gente pudesse alcançar toda a grandeza dessas leis, vem Jesus para preencher esse copo, para mostrar como é, de fato, esse copo, essas leis, digamos assim, que muitas vezes estavam no campo da teoria, da abstração, como elas se tornam algo real, algo concreto na realidade da vida. Então Jesus ele vem dar vida, é como se as leis fossem um corpo e Jesus o espírito que dá vida a esse corpo. Ele deu vida às leis divinas na sua própria vida. Por isso o evangelho é essa síntese, esse resumo das leis divinas. E ele então encerra dizendo: lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Não somente ler, porque ler por ler, temos feito isso há muitos séculos, talvez poucos livros tenhamos lido tanto nas nossas últimas encarnações do que a Bíblia, tanto quanto a Bíblia, mas ele já coloca aqui esse passo além, né, que mais tarde vai encontrar eco lá, por exemplo, nas orientações de Alcione, que na verdade ela aprendeu com o padre Damiano, que na verdade, a gente vai fazer esse paralelo aqui, já Estevão lá atrás trazia algo muito similar. Então, Vicente de Paulo aqui, além do lede, ele diz, meditai-as. Ou seja, se envolva com isso. Dedique tempo a isso. Porque assim como numa lavoura, se a gente simplesmente pega sementes e lança a esmo no solo, aquilo não rende nada, aquilo muito provavelmente não vai resultar em algo profícuo, em frutos, em colheita. Assim também, se a gente simplesmente trata essas sementes que colhemos numa leitura rápida do Evangelho a esmo, sem o cuidado, sem o desenvolvimento, sem o envolvimento, muito provavelmente a colheita será quase que inexistente. Então, mais do que simplesmente lidar com elas, manejá-las, precisamos regá-las, cultivá-las. Por isso, além do ler, ele coloca o meditar sobre elas. Porque é trazê-las conosco no dia a dia, é trazê-las em nossa mente, no clima da análise, da reflexão, é trazê-las para o solo do coração, onde ali, mais propriamente, poderemos plantá-las, para que se transformem, então, num sentimento renovado que se traduzirá numa vida nova, numa nova criatura à luz do Evangelho de Jesus. Então, ele já traz aqui como que um prenúncio dos 4 passos desse processo, que representam aí o próprio cerne, eu diria, o resumo, a síntese dos NEPs, da finalidade dos NEPs, os 4 passos que Alcione nos traz depois no livro Renúncia. Quando ela nos diz que o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Por isso que dizíamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos dando os moldes desse estudo, é o pórtico luminoso de abertura. Mas é um caminho a ser trilhado por várias e várias encarnações, perpassando obras e mais obras, horas e mais horas de dedicação e de trabalho, naturalmente. Né? Então, o Evangelho é um vasto caminho ascensional, diz ela. E aí ela descreve mais adiante que são 4 as etapas desse processo, dessa caminhada, como que em ciclos mesmo que vão se repetindo, uma espiral em níveis cada vez mais elevados de compreensão. Ela define os 4 passos primordiais como sendo conhecer em primeira instância, que é o que Vicente de Paulo está dizendo aqui, leiam, conheçam. Meditar em segunda instância, ou seja, dediquem tempo, esforço, porque a porta da lição só se abre àquele que nela bate. O tesouro, o pedis, né? Ele só é atendido e a gente obtém quando esse pedido é constante, é regular,
Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É preciso ter essa constância para que então possamos alcançar o benefício da lição. Emmanuel tem uma mensagem que eu gosto muito, está no livro Harmonização, capítulo 7, intitulado Entendimento Espiritual, em que ele diz assim que compreensão do Evangelho, meditação, entendimento do Evangelho é também trabalho e da mais alta envergadura. Então, meditar sobre as lições do Evangelho é trabalhar também, né? É se esforçar, porque é só aqueles que dão a lição que dela recebem. Como diz Jesus, os que mais tiverem, ainda mais receberão, para que tenham abundância. Então, os que mais tiverem paciência, dedicação, constância, mais haverão de receber, para que tenham mais ainda e mais possam conseguir. Porque essa é a lógica da criação divina, da lei divina, né? Essa lógica de multiplicação. Então, conhecer, meditar, depois, né, essas duas primeiras mais atinentes, digamos assim, ao campo do intelecto, do raciocínio, da razão, a segunda já fazendo a ponte com o coração, para que a gente chegue, então, na segunda parte, nos dois outros passos que dizem mais respeito ao coração, né? Os dois primeiros, conhecer e meditar, referem-se mais à nossa razão, ao nosso intelecto, à nossa recepção. Por outro lado, os dois passos seguintes, essa segunda etapa, dizem mais respeito ao coração, a expressão disso, então, na nossa vida, a exteriorização daquilo que foi recebido. Sentir e viver são os passos culminantes que todos buscamos em um NEP, em um grupo de estudo do Evangelho, ou mesmo em nossos estudos pessoais. Porque só alterando as bases espirituais em que nos apoiamos, ou seja, o nosso sentimento, que é a própria fonte da vida, já diziam os provérbios, só alcançando essa dimensão, esse imo do ser, é que estaremos habilitados a renovar a vida como um todo. Caso contrário, poderemos passar por muitas transformações exteriores. Podemos lutar tremendamente por renovar hábitos e pensamentos de maneira infrutífera, se não alcançarmos as raízes do nosso ser, as bases do nosso espírito, que estão sempre lá no sentimento. Por isso, Jesus, de maneira muito simbólica, lava os pés dos discípulos, como a dizer, renovando-se as bases, tudo mais então estará renovado. Não se renovando as bases, como ele diz Pedro, se não deixar que lhe laves os pés, não tens parte ainda comigo. Ou seja, sem renovação de sentimentos, estaremos ainda distantes da verdadeira comunhão íntima com Jesus. Então ela apresenta essa culminância, sentir e viver, que são as finalidades das quais nunca podemos tirar a nossa visão, né? O nosso foco, enquanto aqueles que nos propomos a estudar o Evangelho. Para que não repitamos antigos, velhos padrões no que diz respeito ao Evangelho. Porque muitos de nós temos tido já a experiência de conhecer esses textos, talvez de meditar sumariamente sobre eles, mas ainda muito moldados pelos nossos interesses ou limitados pelas nossas sombras e pela nossa ignorância de outrora, não conseguimos ir mais fundo, não chegávamos a avançar para esses passos culminantes do sentir e do viver. Mas com a doutrina espírita, esclarecendo-nos a finalidade maior do Evangelho, o que está bem descrito para nós no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende a finalidade de todo o grupo que se forma, então, em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita, como essa. Produzir mais homens e mulheres de bem. Fazer com que, ao final de cada estudo, possam sair ali daquela reunião, seja ela virtual, seja, quando retornarmos, uma reunião presencial, saírem dali corações minimamente transformados para a glória do bem. Como Emmanuel mesmo define a mensagem de Jesus no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, é esse código de ouro, esse código divino das vidas transformadas para a glória do bem. Então, o objetivo do Evangelho em nossas vidas é transformar a nossa vida, ainda que um pouquinho a cada dia, para a glória do bem, para que a luz divina resplandeça, se irradie por meio de nós. E como dizíamos, foi interessante até que
no cartaz mesmo de divulgação, tenham selecionado uma frase muito bela de Gesiel, né, de Estevão, fazendo referência ao Evangelho. Como disse, vejo nela já um paralelo, mais uma vez, um prenúncio daquilo que mais tarde nos foi trazido pelo Alcino. Esses 4 passos, ou pelo padre Damiano, ou mesmo por Vicente de Paulo, naquilo que já citamos, quando ele traz lá, pelo menos esses 2 primeiros passos. Se a gente procurar na mensagem dele, na verdade, encontramos os 4 passos também, porque ele frisa a questão do sentimento e da vida renovada. Mas se a gente vai na frase de Estevão, ela é de uma beleza, assim, singular. É mesmo a capacidade que esses espíritos grandiosos têm de sintetizar tanto em tão pouco. Porque aqui, nessa frase, ele coloca para nós, mais uma vez, esses 4 passos. E uma das mais belas descrições do que é, então, o Evangelho em nossas vidas. Do que é o Evangelho na vida do orbe terreno. Porque, mais do que os textos que nos emocionam, que nos encantam, quando a gente penetra o espírito do Evangelho, especialmente quando a gente vê esse Evangelho traduzido no espírito de alguém, no modo de ser de alguém, ou seja, quando vemos o Evangelho em uma vida, a gente percebe melhor o que é o Evangelho em nossas vidas, o que ele representa de potencial para todos nós. Quando olhamos para uma vida como Eurípides Barçanufo, que a gente mencionou aqui, quando olhamos para uma vida como Chico Xavier, quando olhamos para uma vida, se voltarmos lá atrás no tempo, aqueles grandes nomes de um apóstolo Paulo, de um apóstolo Pedro, quando vemos o Evangelho em uma vida, traduzido na realidade de uma vida, a beleza que isso é, a grandeza que nos emociona pelo simples olhar, quando ouvimos, às vezes, uma simples colocação desses corações que já traduziam o verbo divino do Cristo, aquilo já vai fundo em nosso coração, porque acessa em nós o que há de mais divino, muitas vezes estava ali esquecido. Então, Estevão diz assim: encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Reparemos, são 4 partes. Mais uma vez, são 4 partes. E se a gente analisar um pouquinho mais cada uma das partes, creio conseguiremos traçar um paralelo bem claro com os 4 passos de Alcino. Encontrei o tesouro da vida. Especialmente à luz da doutrina espírita, nós, quando vamos conhecendo o Evangelho, entendendo o que é o Evangelho, vamos realmente conhecendo, encontrando o tesouro da vida. Assim como Saulo e Barnabé viam naqueles manuscritos o tesouro maior que carregavam consigo quando, por exemplo, foram assaltados na primeira viagem e se consideraram tranquilos, ficaram tranquilos com perderem tudo, o alimento, os recursos, só não podiam perder aqueles textos, só não podiam perder aquelas referências, porque tinham naquilo o tesouro da vida. Então, o primeiro passo aqui, a primeira consideração de Estevão é, mais uma vez, conhecer o Evangelho, entender que ali está o tesouro da vida. Uma vez entendido isso, passamos ao segundo, que é o que ele diz, examiná-lo com mais vagar. Então, se a gente já tem conhecido, percebido, entendido que ali está o tesouro da vida, porque, em síntese, o que é o Evangelho? O que são cada uma daquelas lições de Jesus? As parábolas, as falas mais singelas do Mestre. São sementes que sintetizam, em verdade, bilhões de anos de evolução. Um potencial criador, um potencial frutificador que sequer podemos conceber. Por isso são o tesouro da vida, porque em cada palavra, em cada frase, temos ali uma sementinha que sintetiza, que traz ali um potencial que representa bilhões de anos de evolução, de sabedoria, de experiência de um espírito puro. É o que a doutrina espírita nos ensina. Por isso é o tesouro da vida. É a vida abundante que Jesus nos transmite na forma de sementes, para que nós possamos cultivá-la em nós, porque ele não nos pode transmitir ela por osmose, não pode simplesmente introjetá-la em nós, ele nos dá ela na forma de gotas, ele nos dá ela na forma de sementes, para que nós a possamos desenvolver. Por isso, entendido isso, esse primeiro passo, conhecer, o segundo,
examinar com mais vagar. Ou seja, meditar, dar tempo àquilo, dedicar a nossa compreensão, a nossa mente, o nosso coração, para que essas sementes aos poucos encontrem profundidade em nós, encontrem vínculo com o nosso coração, com o nosso ser, com a nossa realidade. Isso é meditar, é dedicar tempo àquilo para que aquilo nos responda com a eternidade. Porque o tempo só respeita o que ajudou a construir. E só vigora, só floresce na eternidade aquilo que foi produzido no tempo, com a paciência e com a perseverança. Por isso, o segundo passo aqui de Estevão é, mais uma vez, o meditar. O terceiro, quero saturar-me da sua luz. Ora, saturar-me disso é fazer isso vibrar em mim, é incorporar isso ao meu modo de ser, é, em outras palavras, sentir com Jesus. Só nos saturamos do Cristo quando passamos, saturamos no bom sentido, né? Não de nos cansarmos de Jesus, não. Saturarmos de nos preenchermos de Jesus, dele tomar cada parte do nosso ser, dele penetrar cada cômodo da nossa casa mental. Só nos saturamos dessa luz quando a passamos a sentir com Jesus, a sentir com o Evangelho. Então esse é o terceiro passo. E ele então conclui: tenho visto aqui, eu presinto no Evangelho, a chave dos enigmas humanos. Ora, os enigmas humanos que se apresentam na nossa vida, em nós, ao redor de nós, para que possamos solvê-los, só transformando a nossa vida, só fazendo de nós mesmos uma outra e mais aperfeiçoada versão. Porque os problemas surgem justamente para que subamos um degrau na escada de ascensão. São problemas justamente porque, no patamar em que estamos de vida e compreensão, não encontramos ali solução. Então, cada problema, cada enigma que surge em nosso caminho, em nossa vida, vem com um pedido implícito: fazer de nós uma nova versão. Porque então, naturalmente, encontraremos a solução. O que era problema no degrau de baixo, no degrau de cima, já não é mais problema, porque foi encontrada a solução. A nova vida é a solução. E aí, novos problemas virão, um novo ciclo recomeça. Mais uma vez, conhecer, meditar, para sentir e para viver. Então percebemos que Estevão, em verdade, foi talvez o primeiro a trazer já esses 4 passos, não só nesta frase, mas essencialmente em sua vida, porque os percorreu desde o momento em que travou o primeiro contato com o Evangelho até o fim do seu testemunho no mundo. Poderíamos dizer até que antes ele já percorria os caminhos do Evangelho, porque certamente já conhecia Jesus, o Evangelho vivo, antes de aqui estar conosco. Mas ele nos preparou lá, então, esses passos, esses 4 passos que sintetizam a finalidade, o objetivo de um NEP. Emmanuel, Padre Damiano, né? Alcione, mais tarde, nos relembraram, assim como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Vicente de Paulo, o próprio Kardec, já nos deixaram entrever aí com clareza o que é a finalidade de um estudo como esse, de um grupo que forma-se em torno desse objetivo. Por isso, amigos, falar da importância do Evangelho em nossas vidas, mais do que tentar descrevê-lo, não ousaria fazê-lo porque é uma experiência individual, cada um saberá senti-la em toda a sua grandeza, é, em verdade, deixar o nosso coração abrir-se, né? Saturar-se com essa luz de Jesus, é aprender a ler essas vidas que se fizeram esse 5º Evangelho, fazendo-se revelação viva da própria vida de Jesus, para, diante de vidas como essas, que aqui citamos, tantas delas, do encanto que elas nos trazem, da esperança que nos insuflam e da fé que nos inspiram, nós possamos também entender melhor, a cada dia melhor, essa importância do Evangelho na nossa vida, comprometidos que estamos em estudá-lo para escrevê-lo em nós, uma vez que, como nos diz Humberto de Campos, a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. E possamos, então, nos sentir, toda vez que nos congregarmos em torno do Evangelho, mais uma vez, como que naquela última ceia, partilhando com Jesus deste pão, que nos traz vida ao mundo interior, desse pão que é luz para o caminho,
fé e esperança para a jornada e, sobretudo, amor, abrindo-nos os horizontes do infinito. Esse é o caminho, essa é a proposta de cada NEP, de cada núcleo como esse, e esses são os nossos votos para cada um de vocês que farão parte dessa jornada, certamente sob a inspiração de nosso Divino Mestre Jesus. Aqui nós encerramos a nossa exposição. Não sei como está aí a questão do tempo, né? Se ainda tivermos um tempinho, a Flávia tinha nos pedido que a gente talvez compartilhasse um pouco da experiência do NEP Paulo de Tarso. Eu fico aberto, às vezes, para tirar alguma dúvida, alguma coisa sobre a nossa experiência, sobre como a gente vem fazendo aqui, enfim, caso exista algo nesse sentido, estou aqui à disposição. Tá bem, amigo, muito obrigada. Temos ainda algum tempo, sim. E importantes reflexões, acho que você trouxe acerca da relevância dos estudos do Evangelho, né? De toda a beleza, de toda a grandeza que envolve essa intenção, que é o nosso melhoramento moral, é a ter esses conhecimentos no livro do coração, não apenas no campo do conhecimento, da inteligência. E nós ficamos muito felizes por isso, com a presença também de todos vocês que entraram depois. Eu gostaria só de abrir aqui um parêntese para registrar a presença e a nossa alegria em ter os nossos amigos do Amazonas. Lucas, que entrou ainda há pouco, e também nosso amigo Armando Guerra, aqui presente. E ficamos muito felizes porque eu fiz a conta aqui, temos mais de 10 participantes que estiveram com o NEP Bezerra de Menezes em algum momento. Então, a nossa gratidão, porque vocês abriram espaço para todos nós e abrem ainda hoje no estudo das cartas de Paulo, aos domingos. E muito obrigada, amigo, de coração. Estamos juntos aí, porque a nossa intenção, como disse a Zinha, aqui no comentário, é que nós consigamos auxiliar também na fundação, posteriormente, de outros NEPs, né? É o interesse também, é o desejo do nosso coração. Contem conosco, todos aqueles que precisarem. Então, deixa eu ver aqui o chat rapidinho. E nosso agradecimento da Federação Espírita, a Ana agradecendo a todos pela presença. Nós gostaríamos de falar um pouquinho agora a vocês com relação ao NEP Legião de Maria. Então, eu peço que a Adri, ou o Paulinho, a Adri vai colocar aqui a nossa logo, e eu vou explicar algumas coisas com relação ao nome, a escolha do nome, como foi que ocorreu esse processo, né? Então, ao longo de 2019, como a Ana já falou lá no início, alguns corações se reuniram e no estudo do EAD e também de outras pessoas, e começamos a falar do interesse que tínhamos nesse tipo de estudo, né? Então, ano passado, a partir de maio, começamos a participar de alguns encontros de âmbito nacional, e então nos reunimos, como a Ana já falou, para que criássemos o nosso núcleo. Então, nas reuniões de escolha, foram 8 trabalhadores envolvidos nesse processo, nós chegamos em consenso, conforme quando a amiga Olga, então, indicou que o nome fosse Legião de Maria. Mas por que, então, NEP Legião de Maria, né? Aqui no Amapá, durante 2018, 2019, foi 2020, nós tivemos 2 eventos que foram um congresso estadual e também o encontro das mocidades espíritas, em que o tema era a obra de Dona Ivone, Memórias de um Suicida. E durante todos os estudos que foram feitos, nós ficamos sabendo por amigos médios, né, que os servos de Maria sempre estiveram nos auxiliando em vários processos. Por exemplo, nos cultos do Evangelho do Lar, quando as equipes da Federativa iam até as casas, ou nas mediúnicas, no processo, inclusive, no congresso, quando muitos espíritos suicidas foram atendidos e que continuam nos auxiliando. Então, como é forte essa ligação, a amiga Olga foi, sim, muito inspirada, e por isso escolhemos aí o nome, NEP Legião de Maria, e por isso aqui na nossa logo temos o lírio da paz, né, que também é um dos símbolos de Maria, e o livro, porque o NEP sempre pede muito estudo. Então, a partir disso, nós escolhemos aqui, nós produzimos um vídeo para mostrar para vocês alguns detalhes do funcionamento do nosso NEP, como vai ser. Posteriormente, enquanto a Adri ou o Paulinho preparam aqui o vídeo para ser executado, nós vamos deixar aqui no chat
um link de acesso a um grupo do WhatsApp, onde posteriormente vão ser passadas algumas informações, os vídeos que nós executamos hoje, e mais informações sobre as inscrições, por exemplo. Mas agora, o vídeo que nós iremos reproduzir vai, então, abordar alguns aspectos da nossa metodologia, qual livro que vamos estudar, como serão esses encontros, que são informações bastante importantes para ser. Enquanto isso, queria dizer que nosso primeiro encontro, né, a partir de agora do encontro inaugural, será no dia 18 de março, que as nossas inscrições vão se abrir domingo. Então, todos vocês que receberam o convite, receberão também o link com o formulário de inscrições. Para quem estiver vendo esse vídeo posteriormente no YouTube, é só acessar o link da descrição, que vai estar embaixo, né, que também você vai poder acessar essas inscrições. Todos receberão todas as informações necessárias. Nosso desejo é que vocês participem sim conosco. No primeiro semestre, os nossos encontros serão virtuais. A partir do segundo semestre, temos muita fé que já serão encontros na FEAP. E, gente, quem participa de um NEP sabe que não existe palavra que você consiga descrever o que é a experiência, de tão profundo que é e de quantos ensinamentos nós consigamos retirar a partir da análise do estudo de um versículo. Então, falando aqui algumas informações, os nossos encontros serão às quintas-feiras, quinzenalmente. As inscrições vão se abrir domingo. Nós vamos enviar o link de inscrição para todos vocês e pedimos também que os facilitadores de estudo aqui presentes façam o compartilhamento desse link com os estudantes. Todos são muito bem-vindos. E a partir do dia 18 de março, então, após toda a efetividade, né, das inscrições, nós vamos começar a ter um estudo de base,
para que no segundo semestre nós consigamos, então, iniciar os estudos que serão do Evangelho de Mateus, tá bom? Então, ó, a Bri já vai colocar aqui algumas informações, deixa eu ver se ela já colocou o link. Vai chegar o link para todos vocês, tá bom? Tá bom, Adri, muito obrigada. Então, mais uma vez, nós agradecemos a todos os amigos aqui presentes, de coração, uma alegria muito grande, um dia muito esperado pelos nossos corações. Esperamos que vocês estejam conosco nessa jornada, que tem como objetivo principal o nosso aprimoramento moral, nosso melhoramento e a vontade de nos aproximarmos da essência do ensinamento de Jesus, para que nós também nos modifiquemos devagar. Amiga Ana Olga. Então, amiga Flávia, então é assim, se eu tiver interesse, um exemplo, se eu tiver interesse em participar do grupo de estudo do NEP, eu acesso esse link, que a Adri ainda vai enviar aqui no chat, né? Eu acesso, aí eu vou ficar num grande grupo de WhatsApp, aí vou participar, não é, ou não, das inscrições, porque daqui sairá esse grande grupo, e depois das inscrições eu confirmo ou não se vou me manter no grupo, não é? A partir do dia 28, assim, amiga? Isso, perfeito. Isso mesmo. Tá bom? Então, aqueles que tiverem interesse, acessem, por favor, o link, tá? É verdade, né? Legião de Maria está aberto a todos vocês. É uma alegria muito grande. Esperamos que nós consigamos, então, formar, como diz seu Honório, essa família espiritual que também se forma a partir desses encontros, né? Estamos muito ansiosos por isso. Então, caminhando, olha, chegou o link aqui, tá bom? Quem tiver interesse, é só acessar. Vamos passar todas as informações, o vídeo também, que ficou muito bom aqui, vai chegar lá, pedimos desculpa novamente. E caminhando aqui para os momentos finais, agradecer mais uma vez a todos vocês, que alegria, amigos, tê-los conosco. Muito obrigada, de coração. Esperamos que nos encontremos em breve. Nós chamamos, então, nosso amigo Adriano Verino, para fazer a prece final. Aí eu gostaria que, após a prece final, vocês não saíssem, para a gente tirar um print da tela, para ficar registrado. Pode ficar à vontade, amiga Adriana. Boa noite, amigos. Então, vamos lá, né? Após esse encontro de luz que não imaginávamos meses atrás, anos atrás, que estaríamos aqui, né, com a presença do Arthur Valadares, de amigos do Amazonas, de amigos de outras casas espíritas. Alguns anos atrás, alguns jovens que ainda estavam na juventude, né, e hoje estão aqui conosco. Adriano, a nossa irmã, só um minutinho, a nossa irmã Ângela Tanaka, de Jundiaí, é coordenadora do NEP lá. Que maravilha! Viu que só? Maravilha, Ângela. Além do Armando. Que Deus abençoe todos vocês e muita luz. Nossa, foi muito linda essa abertura. Eu acho, assim, é um incentivo, um fortalecimento esse evangelho, né, no nosso coração. Nossa, muito feliz por ter participado disso. Muito obrigada pelo convite, que Deus os abençoe. Obrigado, Ângela. Então, vamos lá. Com os olhos voltados... quer falar? Se eu pudesse falar uma palavra antes da oração final, agradecer o convite, inicialmente. Eu fiquei bastante emocionado com o nome do NEP de vocês, que Jesus certamente comanda. Legião de Maria é um nome que me toca bastante durante a vida espírita. Nem sempre eu fui espírita, mas nos últimos 20 anos, sim, e eu aprendi muito sobre Maria. O Espiritismo me ensinou muito sobre Maria, e é uma história, assim, que me toca bastante. Pessoalmente também, eu desenvolvi um relacionamento com esse nome muito profundo, então me toca bastante ser convidado nesse momento. O Arthur trouxe palavras inesquecíveis, né? Palavras que merecem muita atenção,
e vigilância. E se eu puder compartilhar uma experiência, eu gostaria de pedir para que vocês não esquecessem uma senhora que participasse sempre do NEP de vocês, que chama Constância. Constância é um grande desafio no nosso dia a dia. Estudar Jesus exige essa constância. Por mais altos e baixos que tenhamos no nosso dia a dia, essa senhora vai nos ajudar muito, com certeza. Então, eu mando um grande abraço no coração de vocês. Eu já vejo a luz, mais uma luz que brilha aqui no norte, uma luz que estuda o Evangelho de Jesus, e isso me alegra, assim, profundamente. E ter participado disso, ter colaborado com isso, para mim, é inesquecível. Eu não tenho palavras, assim, para definir, realmente, sinceramente. Então, eu agradeço muito a vocês, pelo que vocês, pela proposta de vocês, e pelo convite novamente, pelo Arthur por ter desprendido um horário para participar aqui com a gente. E eu certamente falo em nome do NEP Bezerra de Menezes, aqui de Manaus, em agradecimento a todos. Um grande abraço no coração de vocês. Obrigado, Armando. Armando, gratidão. Adriano Verino, amigo, tem uma mensagem aqui do Adriano Lima, pedindo, se houver tempo, para que o nosso amigo Arthur fale um pouquinho sobre a experiência do NEP, com o NEP Paulo de Tarso. Nós temos 10 minutos ainda. Você poderia, amigo Arthur, falar brevemente sobre Claro, isso? né? Tomando um pouquinho à frente do Adriano, mas a gente compartilha um pouco da experiência, né? E depois, se alguém quiser complementar mais alguma coisa, quiser tirar mais alguma dúvida que a gente possa auxiliar, a gente está disponível aí, é só nos procurar nas redes sociais. Mas, enfim, falando resumidamente aqui do nosso NEP, nós estamos com o grupo aí desde julho de 2014, então já está se encaminhando aí para os seus 7 anos de grupo. E basicamente aqui nós temos 2 dias de grupo, 2 dias de estudo. Nós começamos com um dia, depois acabou se tornando 2 dias. Nós temos um dia, um dos grupos, né, que se destina ao estudo dos evangelhos. Então, a gente faz um estudo de perícopes, a gente seleciona perícopes e a gente faz uma alternância das perícopes para a gente ir conhecendo estilos diferentes. A gente alterna também entre os evangelistas. Então, por exemplo, a gente pega um sermão lá em Mateus, na hora que conclui, a gente passa por uma cura em Marcos, daqui a pouco a gente está numa parábola em Lucas. Enfim, a gente vai fazendo nesses moldes, né? Foi um dos moldes que a gente adotou aqui para o nosso estudo. Então, o dia de quarta-feira é dedicado a esse estudo dos evangelhos. Às vezes a gente dedica um ano, por exemplo, a um estudo temático. Por exemplo, ano passado a gente dedicou um ano a um estudo temático só sobre o eu sou no Evangelho de João. Os 7 eu sou ali do Evangelho de João foi um estudo bastante rico, enfim. E nós temos também um outro dia dedicado somente ao estudo das cartas de Paulo. A gente começou com a carta aos Gálatas, foi um estudo aí de 3 anos, né, uma carta que é relativamente pequena comparada com as maiores. Foi um estudo muito rico, muito valioso. E atualmente está-se aí na carta aos Filipenses, praticamente concluindo também a carta aos Filipenses, e tem sido um estudo muito rico. E, assim, a experiência do NEP é essa, né? Cada NEP, eu digo sempre, a gente apresenta algumas experiências nossas, mas não necessariamente elas são as que melhor se encaixam, porque cada NEP, ele é uma célula viva ali, que vai ter as suas características, as suas demandas, de acordo com os seus membros, o próprio amadurecimento do grupo. Tudo isso é muito algo que vocês vão sentindo na jornada, na constância aí da perseverança, como a Amanda disse também, né, que a constância sempre lhes acompanhe, porque a gente vai se adaptando, vai se ajustando e, acima de tudo, entendendo também que quem, na verdade, governa o grupo ali, quem rege o grupo, está do lado de lá, na verdade, né? A gente aqui vai incorporando as inspirações, vai traduzindo as orientações, mas eu acho que o mais fundamental é isso. Para além das formas,
desse ou daquele jeito, nessa ou naquela dinâmica. O essencial a nunca perder de vista, eu acho que o que a gente sempre focou aqui no grupo é isso, vermos-nos como uma família, vermos-nos como irmãos, que se dão as mãos para realmente avançarem, progredirem junto, aprendendo a cada dia, a cada reunião com Jesus. Então, em síntese, né, quem quiser mais detalhes, a gente tem até um material que a gente produziu, está no próprio site do NEP Paulo de Tarso, nepaulodetarso.org, na parte de material de estudo, a gente tem um pequeno material lá chamado Orientações para a Criação de um NEP, que a gente descreve a dinâmica do nosso grupo, como tem sido, o que a gente estudou até aqui, enfim, talvez possa ser útil para vocês. Mas tenho certeza que vocês vão encontrar aí o seu estilo, a sua maneira de ser, tendo naturalmente Jesus como a alma do grupo, a luz a lhes inspirar. Verdade, amigo. Isso mesmo. Então, por isso que nós vamos criando o nosso estilo, né? Ao longo dessas reuniões iniciais, nós fomos tentando ter algumas definições, e nesse primeiro semestre agora vamos, então, ter alguns testes de como funciona melhor, né? De como vai ser, então, futuramente o perfil que nós traçamos, mas que sabemos que haverá alterações ainda sobre como será a partir do segundo semestre. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Agora sim, nosso amigo Adriano Verino, para fazer a prece final. Vamos lá. Mestre, irmã, amigo de todas as horas, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, corações, amigos, irmãos que em outrora certamente tiveram contato contigo por meio do teu evangelho. Quando juntos refletimos, sozinhos nas horas de solidão, nas dores silenciosas que encontrávamos e que encontramos pelos caminhos. Hoje aqui novamente reunidos, atentando-nos mais uma vez a teu convite, aos dos amigos do mundo espiritual que nos assiste, que nos intuem, que nos convidaram, que nos confiaram a tarefa deste núcleo que, inspirada em Maria, a legião de servos de Maria, nos proporciona mais uma vez a atentarmos-nos para que os nossos corações, os nossos sentidos, os nossos pensamentos dilatem-se em favor da acolhida de todos aqueles que nos cercam. Amigos, que a paz do Cristo seja parte de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossos olhares, que possamos ouvir com os corações, enxergar com os ouvidos, que possamos tocar com os olhos da alma, que possamos caminhar e sentir como Jesus sentiu as areias do deserto, que possamos olhar para o alto, mesmo nos dias claros de sol, de verão, enxergarmos as estrelas ao longe e lembrarmos nas entranhas do nosso passado o quanto temos condições de perseverar para continuarmos a luta, esse aperfeiçoamento que nos possibilita acolher tanto o sofrimento aqui na Terra ainda. Que os irmãos de Legião de Servos de Maria nos amparem, que nos intuam, que nos instruam durante as horas de sono, que nos intuem nas horas de estudo,
de reflexões em torno do Evangelho, para que sejamos pontos luminosos onde quer que estejamos. Para que o NEP, no Amapá, seja mais um ponto de luz em nosso estado, em nossa região, em nosso país, a vibrar pelo mundo melhor, tão cádido de sonhos, onde há tantas desilusões e desesperanças, porque tantos e tantas são as dificuldades de te enxergarmos, Jesus, com o olhar da alma, com a sabedoria do teu Evangelho. Ajuda-nos a caminhar com teus Evangelhos. Ajuda-nos a lembrar de Estevão, de Paulo de Tarso, de João, de Mateus, de Lucas, de Marcos. Ajuda-nos a enxergá-los nos corações dos amigos que estão conosco, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, semeando-te e semeando-nos a boa nova. Que possamos ficar em paz e os dias vindouros sejam de muito estudo, de muita serenidade e de muito trabalho. Que assim seja. Assim seja. Ai, amigo, quantas emoções. Vou então agora aqui bater um print, preparar os nossos sorrisos. 1, 2, 3. Agradecer mais uma vez a todos. Obrigada, Arthur, pelo auxílio de todos esses anos. Obrigada a cada um de vocês. Contamos com a presença de todos. Muito boa noite. Que Jesus nos ampare. Tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite, Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Boa Fiquem com noite, Deus. gente. Boa noite, Obrigada. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.